Deus não faz acepção de pessoas. Diga para quem está ao seu lado: Deus não faz acepção de pessoas. Diga assim: o Senhor Deus, Ele usou o apóstolo Pedro para ressuscitar uma pessoa morta. Agora pergunte a quem está ao seu lado: quem era o apóstolo Pedro? O apóstolo Pedro era um pescador, era um homem sanguíneo, era um homem cabeça quente, era um pequeno empresário. O apóstolo Pedro foi um homem que questionava Jesus, perguntava as coisas a Jesus quando outras não perguntavam. O apóstolo Pedro, ele, em uma situação muito dura, que nós vamos ver aqui em Lucas capítulo 22, ele chegou a pegar uma espada. Eu não acredito, a Bíblia diz que essa espada tocou a orelha de um soldado que veio prender Jesus. Eu não acredito que ele fez no escuro um malabarismo para dizer assim: vou decepar a orelha dele. Para mim, ele deu para acertar o pescoço daquele homem. E Jesus disse a ele: não, não, não. E Jesus ainda pega aquela orelha e cura o homem, coloca a orelha no lugar, e aquele homem foi curado. Veja aí comigo capítulo 22, no versículo 47. E estando ele ainda a falar, surge uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: deixai-os, basta. E tocando-lhe a olheira, o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele: saístes como um salteador, com espadas e varapaus, tendo estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Misericórdia. Então, ele toca na orelha deste rapaz, desse soldado, e Jesus fez o que? Curou, colocando aquela orelha no lugar. Observe, este homem, um homem sanguíneo, um homem duro, rude. Depois esse homem é usado por Deus para curar, para ressuscitar uma pessoa morta. Eu quero dizer uma coisa aqui para você essa noite. Você que está aqui, você mulher, você homem, talvez você se condene por tantas coisas que você já fez ou tem feito. Nada disso importa se você abrir o coração para Deus e deixar Deus limpar o seu templo, para que Ele habite em você com o Espírito Santo e Ele seja você um templo do Espírito Santo, um lugar que Deus se agrada em morar, em habitar. E a partir daí, Ele vai te usar de maneira muito forte. Não importa o teu passado, não importa, aqui não importou o que Pedro foi. O Senhor, Pedro depois, lá adiante, nega Jesus 3 vezes. Jesus disse: mestre, ele ali falando: mestre, eu estou pronto para ir para a prisão, eu estou pronto até para morrer. Jesus disse: não, Pedro, o diabo te pediu para cirandar e eu intercedi por você. Lembra que quando o diabo pediu para tocar em Jó, Deus deixou? E Jó passou no teste? Com Pedro, Jesus disse para ele: o diabo pediu a tua alma para cirandar, para peneirar.
E eu não deixei. Eu roguei por ti e não deixei. Porque Pedro, naquele momento, não estava preparado para ser testado pelo poder das trevas. Ele ia desviar, ele ia se afastar. E ele disse, não, eu estou pronto para ir para a cadeia. Eu estou pronto até para morrer, mestre, contigo. Demonstrando com essa fala que amava muito a Jesus. Só que Jesus disse, não, você não está preparado. Ainda esta noite, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Por volta da meia-noite, se passou as 3 vezes, Jesus estava preso. Na praça, diz a Bíblia que estava na praça preso. E ali, Jesus estava acorrentado em um tronco. E na hora que o galo cantou as 3 vezes, Pedro estava no meio da multidão, dos curiosos que passaram a noite na praça. E 3 vezes disseram, tu parece igual a eles. Não. Você é um deles. Não sou. Pedro, você andava com eles. Não, não sou eu não. Aí o galo canta. O homem que tinha dito, vou morrer contigo, vou para a prisão. No mesmo dia, Jesus diz a ele, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. O galo era o celular de hoje, mas o galo ainda existe, ainda canta. Mas o celular, era o despertador da época. Meia-noite o galo cantava. E por volta da meia-noite, quando ele cantou, Pedro já tinha negado as 3 vezes, como Jesus, profeta, falou. E aquele momento ali, veja que Judas, nesse momento que o Senhor Jesus está preso, Judas foi para um lugar chamado Campo de Sangue e se suicidou. Porque Judas, ele ficou com remorso. Já vendo Jesus preso, já sem ter o que fazer, já tinha entregue Jesus. Mas foi tudo permitido por Deus, ter esse traidor no meio. E Pedro, ele se arrepende, porque eu tenho certeza que a cena foi essa. Na hora que o galo cantou a 3ª vez, Jesus no tronco amarrado, Jesus virou o rosto. A Bíblia diz isso, que Jesus virou o rosto e olhou para ele. Onde ele estava sentado, Jesus olhou. E ele ali, bastou aquele olhar para ele entrar um arrependimento no coração muito grande. Ele ia a noite inteira chorar fora daquela praça, chorar numa região ali próxima, e ele se arrependeu. O arrependimento é algo que é você e o alto, você e Deus. Não adianta dizer para ninguém, eu estou arrependido, não. Às vezes uma pessoa tira a vida de alguém e chega na frente do juiz, na frente de um júri, eu estou arrependido. Não, é remorso. Porque às vezes, se a cadeia abrir a porta, ele vai e faz de novo. A mesma coisa ou pior do que fez antes. Mas o arrependimento não. Quando a pessoa, ela se acha o pior dos piores, ela se acha indigno de Deus e Deus está dizendo, eu te quero. Não, Deus, eu não presto para ti não. Eu não sou nada não, eu não sirvo para nada. Eu sou um indigente, eu sou maligno, eu sou uma pessoa má. E Deus está dizendo, eu te quero, o meu filho morreu por você. Eu te quero. Eu sei o que tem dentro de você e vou transformar você. Então esse é o arrependimento. Você sabia que tem cristãos que brincam de ser cristãos? Nós estamos aqui numa igreja. E tem pessoas que vivem uma vida dentro de uma igreja brincando de ser cristão o tempo todo. Porque na mente dela, ela colocou um padrão. Meu padrão de ser crente é esse. E muitas vezes fica escandalizando o reino de Deus. Não dando testemunho lá fora. E as pessoas lá de fora dizem o quê? Ó, crente desse jeito eu não quero ser não. Então assim, é justamente porque a pessoa fica ali tentando. Falta gasolina, alguém bota gasolina, a bateria falha, alguém empurra, o carro pega, fica tentando. E nós, como pastores ou igreja, qual é o nosso papel? Acreditar que um dia essa pessoa vai se converter. Jesus diz que ele, o Senhor Jesus, é que vai separar o joio do trigo. Uma igreja ou um pastor não pode separar o joio do trigo.
Eu posso estar errando. Dizer, você é joio, não entre mais aqui não. Ninguém pode fazer isso. Deus é que vai fazer isso. Só que quando Deus fizer isso, para o joio não terá mais tempo. Não vai ter mais tempo, porque já vai ser lá em cima. Não tem como pagar uma passagem, voltar. Eu vou voltar para a Feira de Santana, vou me arrepender, Senhor, e depois eu volto. Não. Morreu, chegou o dia do juízo. Muitos que já estão a essa altura no inferno, estão lá. Deixa eu voltar, eu faço tudo certinho. Deixa eu voltar para Lagoinhas, para Salvador, para Nova York. Deixa eu voltar para Malibu, deixa eu voltar para a China, deixa eu voltar para onde eu morava lá. Eu vou me converter. Não tem mais jeito. Tudo que você lê na Bíblia, que você tem que ler muita Bíblia, para você ver, isso aqui, eu não estou fazendo como condiz o versículo. Você tem que lutar para fazer. Não precisa ninguém estender o dedo para você. Não precisa ter nenhuma revelação. Ah, Deus revela isso e isso na tua vida. Não precisa. Basta você ler que você já está a revelação aqui nesse papel. Aqui na Bíblia, você vai ver lá. Isso aí você vai buscar o quê? O que foi que Pedro fez com aquele arrependimento? Nós estamos no poder de Deus, jejum do poder de Deus. Não tem poder de Deus sem santidade. O poder do homem tem armamento, quem é forte, Rússia, a China, os Estados Unidos, quem mais tem arma no mundo. O presidente desse país são os homens mais poderosos da terra. São os homens mais poderosos da terra. Eles andam com a maleta no avião para onde eles vão 24 horas. A maleta está com eles para eles apertarem uma guerra atômica. Trump hoje ameaçou o da Rússia. Quem pode ameaçar um homem desse? Só um igual a eles. Que tem o mesmo armamento. Tem pessoas que é o dinheiro. Aí um aqui em Feira é rico, chega em Salvador, a riqueza dele não é nada. Chega em São Paulo, a riqueza do de Salvador não é nada. Chega ali em Dubai, a riqueza do brasileiro é zero, é papel higiênico. Então é um mais poderoso do que o outro. Então poder por dinheiro, poder por armamento, para Deus nada. Porque todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Acabou. Não tem jeito, toda língua vai confessar. Ou vindo aqui para dizer, Senhor, eu te quero, ou depois no dia do juízo vai estar um encontro com Deus. E Jesus vai dizer, eu não te conheço, apartai-vos de mim. Então Pedro percebe isso. Quando Pedro percebeu isso, Pedro fez o quê? Eu tenho que me arrepender. Eu tenho que me arrepender. Eu tenho que me arrepender para ter poder e autoridade. Só que Jesus não joga ninguém fora. Escute, igreja, o que foi que Jesus Cristo falou. Jesus falou para Pedro, Pedro, sobre ti eu edificarei a minha igreja. Quando Jesus falou isso para Pedro, Pedro não tinha negado ainda não. Jesus falou isso para ele antes dele negar, antes dele cortar a orelha do soldado. Porque Jesus já via lá adiante, esse homem, quando o mal sair dele, que é um apóstolo que anda comigo, que me viu, apóstolo é quem vê Jesus, esse homem vai ser um diamante em minhas mãos. E Pedro foi um diamante nas mãos de Deus. Pedro fez o primeiro discurso, e o Espírito Santo desceu para 120 pessoas. E quando o Espírito Santo desceu nos 120, nunca mais o Evangelho parou de ser pregado. Nunca mais, de 120. E aí foi de 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4, pregar o Evangelho em toda a face da terra. E o Evangelho chegou aqui, ó, Feira de Santana. Que dia foi que o Evangelho chegou em Feira? Quem sabe? Ninguém sabe. Foi em 1910, 1920, 1800, ninguém sabe. Mas o Evangelho chegou, o dia que chegou, nunca mais deixou de estar em Feira. Hoje dizem aí, quem conta as associações de pastores, que tem 1.500 igrejas em Feira de Santana.
Então assim, não parou mais e nem vai parar até Jesus voltar. Nem em feira, nem em lugar nenhum. A internet tem mostrado dia e noite as pregações em Nova York, até no Japão, que o evangelho era fechado. Nas ruas de Tóquio estão se pregando o evangelho e pessoas se convertendo. Deus está tentando um despertar em várias nações. As crianças estão sendo usadas. As crianças estão tendo sonhos e virando para os pais dizendo: pai, eu vi um demônio. Pai, eu vi um monstro, eu vi um demônio. Quando criança falar para você que viu um monstro, é demônio, viu? Ele vai orar se você não orar, e ele vai ter autoridade, porque Deus ama as crianças e esses demônios vão sair de qualquer casa. Em nome de Jesus. Então Pedro, naquela noite, o galo canta, ele viu eu trair. Ele passou uma noite ali de arrependimento profundo. E depois o Senhor usa esse homem para curar uma pessoa. Abra em Atos dos Apóstolos 9. Para curar não, ele curou muitos, para ressuscitar. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Quem está entendendo? Então diga assim, diga: Senhor, o Senhor não faz acepção de pessoas. Não importa o que eu sou. O Senhor vai me ver o que eu serei. Amém, igreja? Então não pense isso assim, tipo, não tem jeito para mim. Isso é mentira do diabo. Não tem jeito para mim, é mentira do diabo. Você sabe por que o joio e o trigo não pode ser separado por igreja? Por quê? Umas pessoas se convertem como o apóstolo Paulo. Como foi que o apóstolo Paulo se converteu? Em 3 dias ele ficou cego e ele volta a enxergar. Então em 3 dias aquele homem, nos 3 dias de cegueira, aquele homem imaginou todo o mal que ele fazia. Ele libertou de tudo aquilo. Quando ele voltou a enxergar, ele teve uma conclusão muito forte: eu não quero passar por isso de novo. Eu vou deixar essa mulherada, ele era um soldado do exército romano, eu vou deixar todos os meus erros e eu vou agora seguir a Cristo. De qualquer jeito eu vou seguir a Cristo. Mas tem gente que não. Tem gente que, eu já vi pessoas que eu não dava R$1, que eu batizei aqui na igreja. Eu digo: esse cara aí amanhã está na micareta. Aos meus olhos humanos. Vai batizar? Aí não pode negar batismo a ninguém. Se a pessoa diz: eu quero me batizar, o pastor tem que batizar. Então aí, pronto, vou batizar. Eu digo: rapaz, R$1. Oxe, falar do jeito bem baiano. Oxe, bem nordestino. Oxe, o camarada até hoje dá frutos. Aquele real dele virou $1 milhão lá no céu, de tudo que ele tem feito para Deus aqui na terra. Você está entendendo? Já tem pessoas que você olha assim e diz: esse aí vai ser um pastorzão. Oh, meu Deus do céu. E aí, é por isso que a Bíblia diz: não julgueis. Diga quem está ao seu lado: não julgueis. O nosso julgamento é muito errado. Quem sabe todas as coisas é Deus. Amém, igreja? A gente julga pelo sentar de uma pessoa, a gente julga pela roupa que ela usa, a gente julga por um bocado de coisa. Mas na verdade, Deus é que sabe do coração. Deus é que sabe o que tem ali dentro. A joia preciosa que tem ali dentro. E Ele diz: eu vou tirar todas as escamas, vai ficar só o filé do peixe e a joia que tem dentro do peixe. Amém, igreja? Amém? Então veja, esse homem aqui que ninguém dava nada por ele, no capítulo 9, olha o que acontece aqui, no versículo 36 em diante. No 36 em diante. Uma situação de um milagre que houve numa mulher chamada Dorcas ou Tábita. Veja aqui, e havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que traduzido diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu naqueles dias 9:37, que enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram no quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, o levaram no quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando, mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. Voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te.
ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isto notório por toda Jope. Muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor. Observe, gente, aquele homem que cortou a orelha de um soldado, aquele homem que negou Jesus, ressuscitou uma mulher morta. Quando falaram para ele, já disseram assim: fulana morreu, fulano está morto. Ele ressuscitou, pelo poder dele não, pelo poder do Espírito Santo que estava nele. Mas o Espírito Santo que antes o rejeitava, não, o Espírito Santo não rejeita ninguém. O Espírito Santo que antes não podia habitar nele por causa das falhas e erros dele, agora o Espírito Santo vem e fica com Pedro, porque agora o templo estava limpo, pela limpeza que é feita por Jesus, pelo sangue de Jesus. Depois da casa limpa, o Espírito Santo vem e habita. Aí a pessoa dorme, não precisa tomar medicamento para dormir, a depressão vai embora, a falta de fé, que é um pior câncer que existe, é uma pessoa que não crê. A falta de fé vai embora, a pessoa passa a crer que a vida dela vai dar certo, que as pessoas que cercam a ela vão ser favoráveis a ela, que os inimigos vão cair por terra. Você tem que ter fé em tudo, que as pessoas que te atrapalham vão sair dos teus caminhos, que as pessoas abençoadas vão vir para você. Aí você vai entender isso, porque veja que quando ele entra nesse lugar, ele entra e faz uma reunião. Numa reunião mais profunda, ele disse: saiam todos. Primeiro ele orou para orar por aquela mulher, ele faz uma oração e depois ele disse: todos saiam. Só tinha ali gente de Deus, mas o Espírito Santo sabia, e muitas curas que Jesus fez assim também, pedia que todos se retirassem, só ficava o doente ou a pessoa que estava ali naquele quarto, as pessoas saíam, porque tem gente que não crê, e atrapalha, é como se fosse um fio negativo com um fio positivo. É por isso que você não pode contar seus sonhos para todo mundo. É por isso que muita gente não pode saber. Por quê? Depois que você recebe a vitória, a bênção, toda a cidade tem que saber. Todo mundo tem que saber. Mas antes, o teu sonho não é o sonho dessa pessoa. Essa pessoa muitas vezes não quer o teu Deus. Essa pessoa às vezes não quer a sua felicidade, porque ela não tem felicidade. Então vem inveja, vem uma palavra negativa, ela não crê que você vai vencer na vida e vai atrapalhar. Isso é uma coisa assim que leva anos para a pessoa aprender a ser uma pessoa mais calada. Anos para aprender. A bênção está lá em São Paulo, a pessoa já está contando. A viagem de São Paulo para cá é longa. A pessoa já está contando para todo mundo. A bênção pode estar na China. Você tem fé que vai acontecer, tudo bem. Mas a pessoa ao seu lado muitas vezes não consegue. Então você tem que ter, assim, na hora que ele for orar pelo milagre, saiam todos. Não, mas eu sou parente. Saiam todos. Mas eu sou primo, mas eu sou tio. Mas Pedro, eu sou crente igual a tu. Saiam todos. Só ficou Pedro, o Espírito de Deus estava nele e a mulher morta. Ok? E a mulher ressuscitou. Você está entendendo? Então assim, o milagre acontece, mas tem um caminho para acontecer. Milagre não brota assim de todo lugar, não acontece em todo lugar não. Então assim, Deus está te preparando quando você está passando alguma dor. É um preparo de Deus. Não é assim que o músculo cresce, quem faz academia, sim ou não? Quando o músculo dói, o exercício foi bom, rompeu as fibras e o músculo cresce. Então assim, para você expandir, para você crescer, infelizmente, é com treinamento. E o treinamento muitas vezes dá uma dor na pessoa, mas é passageiro. Se você está sendo treinado por Deus, é passageiro. Deus vai tirar você dessa situação e vai te botar em outro nível. Amém, igreja? Em nome de Jesus, amém? Deus vai te colocar no outro nível. Essa situação, o deserto do diabo, a pessoa está ali errando o tempo todo, vai comer farinha e o quê? Rapadura, é assim?
a vida toda. Mas o dizer de Deus não. Ela vai tomar água em jejum e depois Deus vai vir com a fartura. Deus vai vir com a bênção. O dizer de Deus, diga a quem está ao seu lado, o dizer de Deus tem hora para começar e tem hora para terminar. Amém, igreja? Aquela mulher estava morta. Aquela mulher estava morta. Entenda, o povo sentia a falta dela, sim ou não? Ela era gente boa, sim ou não? Pois é. Uma mulher, mas você acha que ela mereceu? Não, não é por merecimento. É porque aquele homem que estava ali tinha uma unção de ressuscitar. Tinha uma unção poderosa para ressuscitá-la. E ali Deus provocou tudo aquilo. Ela vai morrer, depois o espírito dela vai voltar sobre ela, mas ele vai ser chamado. E eu quero esse milagre registrado na Bíblia para sempre. Tudo de Deus é jesuicidência, para você ler e entender. Agora entender essa mensagem como ela está. Então assim, você tem que mudar alguma coisa? Tenho. Você tem que se consertar sempre. Todos nós temos que nos consertar e mudar todos os dias. Agora, não fica assim achando que nunca tem jeito para você. Ah, eu sou um Pedro, cortei a orelha do soldado, não tem jeito para mim. Não, tem jeito para você sim. Esta noite tem jeito para você. Se você se arrepender, abrir teu coração e dizer, Senhor, não quero fazer mais isso. Você sabe que isso é errado? Você já fez 20, não faz mais a 21ª não. Não faz mais não, segura. Segura. A Bíblia diz que quem tem o Espírito Santo, os mandamentos não são penosos. Não são penosos. A vida inteira eu pensei assim, esse povo crente não existe. Eu vou largar meu mulherio, eu vou largar minhas boates, eu vou largar minhas drogas, eu vou largar o que eu faço para ficar dentro de uma igreja. É isso que separa as pessoas. Quem é que não quer Jesus? Todo mundo quer Jesus, mas a pessoa pensa como eu vou ficar com Jesus e como eu vou estar fazendo essas coisas. Não tem como, eu vou preferir fazer essas coisas, porque o que é que eu vou fazer lá? A pessoa pensa assim, mas quando ela recebe o Espírito de Deus, o Espírito Santo, e esse é o poder de Deus. O poder de Deus é Espírito Santo, é você receber o Espírito Santo. O poder que desceu, Jesus disse, os discípulos perguntaram, mestre, fica aqui conosco. Eu não posso ficar, se eu ficar o Consolador não virá. O Consolador não vai vir, porque o Espírito Santo pode habitar em bilhões de pessoas. Mas Jesus não podia entrar em mim ou entrar em você. O Espírito de Deus sim. Tem um lugar no homem, tem um lugar dentro do teu corpo, o Espírito Santo habitar. Então, quando a gente recebe a Jesus Cristo como Senhor, crê nele, você tem direito ao Espírito Santo. O Espírito Santo vem porque você foi liberto. Ouve, não é que você nunca mais vai assim pecar. Não, você passa a ser filho de Deus, recebe poder de Deus para resistir ao pecado. Poder que você não tinha antes. Antes você não tinha. Qualquer coisa de errado você fazia 1000 vezes. Mas quando você recebe o Espírito de Deus, você recebe poder. Você vê e, ó, não toca, não vou tocar não. Aí sempre eu repito isso aqui, que é a questão do animalzinho que come a comida estragada e não volta a comer. Aquele cachorrinho morre, mas não come aquela ração de novo. Aquele boi morre, mas não come aquela planta que fez ele quase morrer, ele não come de novo. O animal não come, o ser humano não. O crack está aqui, o crack mata, mas eu quero de novo. Porque ele não tem domínio sobre o corpo. O domínio vem do poder de Deus, do Espírito Santo. Quando esse domínio vem, não, isso aqui acaba uma pessoa, isso aqui me acabou, não quero mais não. Nunca mais ele toca naquele erro. Quem está entendendo? Amém, igreja? É o poder do Espírito Santo. E você tem que clamar esse poder o tempo todo. Ah, eu tenho poder por causa dos meus amigos. A turma que eu vou para uma festa ali, que a gente vai aprontar lá. E aí o poder é esse, eu tenho muitos amigos, eu tenho muita gente, eu conheço muita gente. Não, o poder de Deus. Na hora que a pessoa está ali no clérigo, no hospital, nada disso resolve. Sim ou não? Não resolve. Na época da Covid foi pior ainda. Na época da Covid nem um parente podia ir lá. Foram quantos enterros que tiveram que ninguém foi? Tinha que ver de longe assim, ó. Olha que situação é o ser humano. Por causa de um vírus. O planeta. Muitas pessoas morreram que só queria ver a mãe e não podia ver a mãe. O médico dizia, você vai morrer até amanhã. E minha família, não pode vir ninguém aqui. A pessoa entubada e morria. Foi um período muito triste que teve recentemente na humanidade.
Então esse é o poder do homem. O poder do dinheiro resolveu o quê? Vocês viram quantos ricos estavam nos hospitais lá? E o ricaço lá não podia fazer nada. Não podia fazer nada. Por causa da enfermidade. Então assim, ó, poder, diga aí, ó, poder é de Deus. E o poder de Deus quer vir na minha vida. E eu quero o poder de Deus na minha vida. Amém? Eu descrevi um homem aqui na Bíblia para quebrar todos os seus paradigmas. Eu não posso, fulano não pode, fulano é pior do que eu, fulano é isso. Não existe isso. Deus não faz acepção de pessoas e Deus quer todos com Ele. As pessoas que correm. Lá no Jardim do Éden, quando o primeiro homem e a primeira mulher caíram, Deus providenciou vestes. Quando Deus aparece lá de novo, eles estavam caídos, Adão e Eva. E aí se esconderam. Vocês estão se escondendo por quê? Deus foi até eles. Vocês estão se escondendo por quê? Fizeram o que eu disse que não fizesse? Que todo problema do homem é obediência. Aí fizeram. Ah, tá bom. Providenciou roupas, peles de animais para eles, porque eles estavam se escondendo da nudez. Antes não tinham visto. Depois que erraram, viram. Então Deus, Ele quer você. E nossa oração é para que o Espírito de Deus venha nesta cidade. E busque pessoas, vá nas casas, vá nos lugares, vá, ó Senhor, agora Senhor, vai ali naquela residência, naquela casa, naquele casal divorciano, naquele homem lá que está usando a enteada, pedofilia, sexo a pulso com a pessoa que não quer, estupro. Ó Senhor, vai lá, visita lá, Senhor, tira aquela pessoa. Você já imaginou um negócio desse? Uma pessoa ser abusada por um padrasto todos os dias, forçado. Você já imaginou? Você sabe o que é compaixão? Compaixão é o que Jesus tinha. A gente vive uma vida tão de internet, tão de botox, tão de beleza, que às vezes esquece essas coisas. É carros lindos, é bolsas lindas, é sapatos lindos. A gente esquece do sofrimento da humanidade. Não existe cristianismo sem a gente se incomodar com o outro. E o incômodo maior é quando você ora. Quando você está orando ali de joelho no chão, que Deus está te mostrando um quadro de guerras, de mortes, de tragédias que tem acontecido. O que mais me comove são crianças. Crianças abusadas. Ou espancadas como animais. A pessoa tem um filho, tem uma filha e bater todos os dias. No mesmo horário, é no mesmo horário. Aqui tem uma perto aqui que é todo dia 3 horas da tarde, do meu gabinete eu ouço. Aí eu fico pensando, eu vou lá, vou ou não vou? Não tem como ir. Eu tenho que orar. Se eu for, posso ser recebido a bala. Fazendo o que na minha porta? O grito da criança, todo dia na hora marcada. Apanha. É um animal, pior do que um animal. E pode olhar no teu condomínio, na tua vizinhança, que tem gente lá. Assim. Pode olhar, procura. Porque você acha que a criança está brincando. Ela está apanhando. O que caiu, está apanhando. Então assim, Jesus curava, fazia os milagres por compaixão. Compaixão é você se colocar no lugar do outro. As pessoas não têm essa capacidade, porque assim, só vê a dor dela, é egoísta. O pai alcoólatra que chega em casa todo dia, ele só, que perturba toda a família, ele o quê? Só faz o quê? Pensar nele, no vício, no álcool. Eu quero álcool. Ele não pensa no que ele está fazendo com a casa, com a família, todo mundo sofrendo por causa dele. Então o pecado leva a isso, a pessoa a pensar somente em si. Eu só penso no meu prazer. Eu só penso na minha satisfação. Não pensa em mais em ninguém, nada mais. Não importa. Está no meio do asfalto, passa o carro por cima. Então assim, muitas das curas e milagres que Jesus fez, a Bíblia diz, e com compaixão Jesus orou. E curou, e fez um milagre.
E todas as vezes que você só se importa com você, você vai ficando inútil. Ah, só me importo com o meu aluguel, com minha casa, com minha gasolina. Sabe o que é? Aí você se vê a pior pessoa do mundo, quando muitas pessoas estão piores do que você. E aí quando você pensa desse jeito, para o meu Deus que está aqui me ouvindo essa noite, é 1 minuto, 1 segundo para Ele te abençoar. Esse problema seu ser transformado. Agora você vai pensar em alguém? Você pensa em alguém? Você ora por alguém? Ou você só ora assim, Senhor, me dá comida, me dá carro, Senhor, me dá roupa, Senhor, me dá, Senhor, minha família, minha família, minha família, minha família. Só ora pela família. Não ora por ninguém vizinho, não ora por um mendigo, não ora por nada. Poder de Deus para você receber, você tem que ter compaixão. Você tem que chorar por aqueles que choram. Você vai ter um poder dos demônios serem expulsos, de não ter doença na tua casa, de a conta bancária encher, mas você não vai, pode encher, não estou nem aí. Eu estou aqui, eu sou a mesma pessoa. Deus está testando você. O teu emprego está na porta, o teu crédito está na porta, o pagamento da tua dívida está nas portas. O meu Deus, Ele tem uma caneta de ouro, de diamante, eu nem sei do que Ele fez a caneta dele, mas está lá, só assinando decretos agora por tua vida. Só assinando decretos por você, a mão dele está estendida para abençoar, a mão de Deus não está travada, Deus está estendida para abençoar, porque Ele tem para dar. Ele tem para dar, Ele não precisa tomar nada de ninguém para dar a você. Tudo é dele, Ele criou tudo, tudo é dele. Quem crê nisso? Ele tem um casamento para você, Ele tem a vitória para você, Ele tem a bênção. Agora, Ele requer algumas coisas de nós, Ele requer alguma coisa de ti. Ele requer santidade, requer compaixão, requer oração, requer algo da tua parte. Tudo é uma aliança, o nome dessa igreja é aliança, é uma aliança. Deus quer uma aliança com você. Alguém vai fazer uma aliança com outra pessoa que não confia? Venha ser meu sócio, o negócio eu tenho 1 milhão de capital, eu boto 1 milhão na tua mão, é meu, mas eu boto na tua mão, tu assina o cheque, tu faz tudo. Não tem como. Uma sociedade vai ser fiscalizada, vai ter um contador, vai ter prestação de contas. Vai ter fiscalizado, até assim. Deus quer confiar em você. Eu posso ouvir um amém? Amém. É simples, gente. As pessoas fazem um negócio muito religioso, é simples. Deus quer confiar em você. Imagine Deus, para Deus lhe abençoar, Ele trabalha. Os anjos trabalham, sim ou não? Aí Deus manda um anjo fazer algo para você e você só na praia curtindo. Deus precisa ter firmeza em você. Você está entendendo? Quando eu botei o nome da igreja, foi aliança, foi por isso. Eu fiz minhas 3 ou 4 alianças com Deus. A primeira foi logo, porque eu era muito inconstante. Uma pessoa inconstante. Gálatas fala, inconstantes Gálatas. A pessoa inconstante, de manhã é uma coisa, de tarde é outra, de noite é carioca, de manhã é paulista, no outro dia é baiano. Porque andou com um baiano 2 dias, já fala baianês, no outro dia andou com um paulista, está falando paulista. É um negócio assim. Aí você precisa ser constante. Aí Deus me fez ser constante. Senhor, se eu pecar, não quero o teu perdão. Já comecei pesado. Eu falei assim, orando normal. 8 dias, uma mulher, aquela mulher era profeta, falou lá, vi a aliança que tu fizeste comigo, agora eu vou atuar na tua vida. Pegou? Você está com pressa ou é Deus? Para Deus não muda nada. Você vai mudar, para Deus é a mesma coisa. Quem tem que ter pressa é eu ou Deus? Eu. E a pressa passa por ajustes de pequenos parafusos. Aquele parafusinho folgado, aquela roda vai. E o carro vai virar. Fica de pé. Em nome de Jesus. Aperta os parafusos.
que o piloto quer assumir. Com Jesus não tem piloto sumiu não. Ele vai assumir a direção da tua vida. Amém, igreja? Então aperta os parafusos, ajusta o cinto, ajusta tudo, que o piloto não vai fugir não, ele vem dirigir tua vida. E você acha que Deus dirigindo a tua vida, esse carro vai bater? Nunca. Pode ir a 200, a 300, a 100, não bate de jeito nenhum. Então diga quem está ao seu lado, aperta o cinto, ajusta o parafuso, abastece o carro, que o piloto chegou. Eita, glória a Deus. Amém? Só que tem a parte de Deus e tem a parte humana, ok? Apertar o parafuso é nós. Botar o cinto é nós. Agora sentar ali e pilotar é o Espírito de Deus. Amém? Meu Deus do céu, que privilégio o Senhor pilotando minha vida. Pilota, Jesus. Pilota, Jesus, não vai dar nada errado.